PPC. Essa máquina que a gente está apresentando aqui é o modelo CT40, tá? Na verdade a gente está fazendo esse trabalho para um equipamento que foi vendido no modelo CT55, que é uma máquina da mesma família. Então, tecnicamente a máquina é igual, o painel é igual, escova, suporte para disco, os motores são iguais, o motor é igual, o que muda é tanque, capacidade de tanque, tá? A CT55 é uma máquina com 55 litros de água suja e 60 de água limpa, 55 de água limpa e 60 de água suja. Essa tem uma capacidade um pouco menor, mas a operação, procedimento, manutenção são iguais, tá? Então, primeiro a gente vai apresentar a máquina, as partes da máquina e como que ela funciona, tá? Lavagem de uma forma automática, então ela joga água, esfrega e seca o piso numa mesma passada, tá? Então, como que a máquina faz isso? A máquina tem dois tanques. O primeiro tanque é esse tanque de baixo, que é o tanque de água limpa da máquina, tá? Então, no caso dessa máquina, ela tem 40 litros de capacidade, a CT55 ela tem 55 litros de capacidade de água limpa. Aqui a gente vai carregar o tanque com água limpa e o produto químico de preferência do cliente com a diluição recomendada pelo fabricante, tá? A água desse tanque, ela vai sair do tanque através dessa conexão. Essa conexão é um filtro, tá? Tanto que aqui, lateralmente, a gente tem até a inscrição aqui, filter. Então, o filtro que ele está indicando com a seta aqui embaixo é esta peça aqui. Então, se eu abrir, se eu soltar aqui, eu vou tirar o filtro, que é esse aqui, ó. Então, aqui é uma tela de inox que protege a válvula da máquina, tá? Então, muita gente pergunta, mas esse tanque não é o tanque de água limpa? Para que um filtro? Porque muitas vezes, como a gente vai fazer agora, a gente pode utilizar um balde para encher o tanque da máquina. Se eu usar um balde e esse balde tiver alguma sujeira dentro, essa sujeira pode sair daqui, ela vai passar através dessa mangueira que está aqui, e ali atrás ela tem uma peça que se chama válvula, que é uma válvula solenoide, tá? Que é essa peça que fica aqui atrás. Então essa válvula, ela tem a função de abrir e fechar a passagem da água automaticamente. A gente não precisa, a cada vez que vai usar a máquina, abrir ou fechar a água através de uma torneira. Ela tem essa válvula que faz esse trabalho. Então, se passar alguma sujeira por dentro dessa válvula, pode danificar. Por isso que a máquina tem esse filtro de água limpa. Então a água vai passar pelo filtro, vai passar por essa válvula. Depois que ela passa pela válvula, ela vai vir aqui para frente, tá? Aqui na frente a gente tem o cabeçote, que a gente chama de cabeçote da escova. Aqui dentro nós temos lá um motor, que na verdade é um motorredutor. É um motor acoplado a uma caixa de engrenagens, tá? Essa caixa de engrenagem é uma caixa com banho de óleo permanente. Não usa correia, não usa polia, não precisa de manutenção. Então ela tem lá engrenagens numa caixa selada com graxa que não precisa de manutenção nunca. Esse motor está acoplado à escova ou ao suporte para disco. Nesse caso aqui a gente vai usar o suporte para disco, tá? Então a água que vai vir do tanque vai descer e vai cair pelo centro, por esse furo do centro do suporte para disco. Então sempre que a gente for utilizar o disco abrasivo, a gente tem que tirar o miolo dele. Então todo disco abrasivo ele vem fechado, né? Ele vem com o miolo, então a gente tira o miolo, porque se eu colocar o disco aqui com o miolo, a água vai cair aqui, vai acabar empoçando dentro, ela começa a espirrar água para fora, tá? Então, para que a água caia direto, a gente arranca o miolo do disco. Então aqui já está o suporte para disco preparado, a água vai vir, esse suporte vai estar acoplado ao motor, o motor vai girar essa escova, ela imprime uma pressão de até 26 kg no piso, e aí a água vai estar caindo com o produto químico e a máquina esfregando o piso, tá? Como a gente vai estar andando com a máquina para frente, toda a água suja, depois que for esfregada com o produto e com o disco ficar para trás, toda essa água vai ser recolhida através desse rodo. Então esse rodo fica acoplado na parte traseira da máquina, toda a água suja vai entrar no rodo aqui e vai ser captada e aspirada através dessa mangueira. Essa mangueira vai estar conectada ao rodo e ela está ligada a esse tanque aqui, que é o tanque de água suja, tá? Então a água que cai no piso vem, o rodo vai fazer a coleta e vai vir trazer para esse tanque. A coleta dessa água é feita através de sucção.
Então, internamente a gente tem lá um motor de aspiração, que no caso é esse aqui. Esse é o motor de aspiração. Esse motor está acoplado ao tanque e ele forma vácuo dentro do tanque, tá? Então dentro do tanque aqui se forma vácuo. Essa tampa, ela tem que estar sempre bem fechada. A tampa serve para que a gente faça a manutenção, limpeza do tanque. E essa tampa ela tem que estar sempre bem fechada, para que forme o vácuo dentro do tanque. Com a tampa fechada, o vácuo se forma, vai até a mangueira que aspira toda a água suja. Essa água suja cai para dentro do tanque. Como os tanques têm a mesma capacidade, e no caso das máquinas nossas, sempre o tanque de água suja tem 5 litros a mais do que o de água limpa. Então nunca esse tanque vai transbordar. Se toda vez que acabar a água limpa, o tanque de água suja vai estar cheio. Qual o procedimento? Eu vou descarregar a água suja, aí eu tenho uma mangueira de descarte aqui. Essa mangueira eu vou levar a máquina até um ralo, até uma grelha, vou abrir a tampa e vou descer ela até o ralo e vou drenar toda a água suja que está dentro desse tanque, tá? O rodo, ele vai estar acoplado através desse suporte. Então aqui eu tenho essa alavanca para descer o suporte. Eu vou engatar o rodo aqui, vou apertar, mas eu não preciso colocar força, tá? Então eu só vou apertar o suficiente. Chegou no limite aqui, encostou, tá bom. Por que isso? Porque se a gente perceber, o rodo ele é mais largo do que a máquina. Ele tem 70 centímetros enquanto a escova tem 50. Por que isso? Porque quando eu fizer curva com a máquina eu tenho que ter um rodo maior para não deixar a água para trás. Como o rodo é mais largo, normalmente a gente vai tirar a base pela frente. Então quando o operador está passando, se ele passar por exemplo num pilar rente à escova, esse pilar pode pegar no rodo. O rodo ele é articulado, ele vai fazer esse movimento, tá? Ele vai desviar do pilar. Mas se o operador estiver muito distraído e andando muito rápido e bater em alguma coisa, em algum canto, em algum pilar, o rodo pula fora. Então por isso que a gente não pode apertar muito aquele parafuso ali atrás. Justamente por isso, porque isso é um sistema de segurança, para não danificar. Se a gente tiver com isso muito apertado, todo o impacto que o rodo vai pegar vai vir para esse suporte, pode entortar o suporte, pode entortar a parte de baixo da máquina. Então, por isso que o recomendado é só encostar e não apertar, não colocar muita força, ok? Vou acoplar de novo. Então, o rodo está fixado. Essa mangueira vai ser engatada aqui. E aqui a gente está percebendo que tem diversos pontos na máquina que estão em amarelo. Esses pontos em amarelo servem para indicar todos os pontos de manutenção diária da máquina. Então são todos os pontos que o operador todo dia vai ter que fazer manutenção, onde ele vai ter que limpar a mangueira, por onde passa a água suja, ele tem que olhar para ver se não está entupida. O rodo que está acoplado com ele tem que limpar e fazer a manutenção, o filtro do tanque de água suja. Todas essas partes de amarelo são partes de manutenção preventiva, que depois, no final, quando a gente terminar de usar a máquina, a gente vai ver, ok? Aqui na alavanca, então, quando eu for transportar a máquina, eu levanto o rodo para transportar a máquina com o rodo levantado, tá? Bom, vamos então... aqui a gente já viu a questão da preparação, funcionamento da máquina, e a preparação da máquina a gente vai ver a partir do próximo passo, ok?